Então, boa tarde a todos. Vamos aqui, então, para a análise do edital TJ Ceará. Aqui eu vou dar uma apresentada nos principais tópicos do edital, vou fazer aí algumas recomendações de estratégia de estudos, e o pessoal que está aqui ao vivo, vamos interagir e responder as dúvidas aí no chat. Enquanto eu estiver falando, podem mandar as dúvidas pelo chat, tá? Mas eu vou deixar para responder mais para o final. E para quem estiver assistindo aqui depois assistindo a gravação e não me conhece, meu nome é Yuri do Carmo, já fui aí aprovado em vários concursos da área de TI, estou aí desde 2019 ajudando os concurseiros de TI a acelerarem também sua aprovação e espero que essa análise do edital de hoje ajude vocês. Beleza, galera? Acho que vocês já devem estar vendo aqui o edital. Então, vamos lá. Edital do TJ Ceará, cargos vagos e cadastro reserva. Então, a gente tem alguns cargos, mas tem um cadastrozinho de reserva amplo. Tivemos aí 2 cargos para TI, dividido entre a área de sistemas, né, que a gente chama normalmente de área de desenvolvimento, e a área de infraestrutura, ou simplesmente infra. Banco FCC. Aqui, a primeira coisa que eu vou dizer é, do jeito que o edital veio, daria para fazer o cargo de infra e o cargo de dev no mesmo dia, porque um é de manhã, o outro é à tarde, mas eu não recomendo. O que é que eu recomendo? Escolha um único cargo e foquem nele. Qual dos dois você vai escolher? Escolha o cargo que você tem mais habilidade, mais domínio nos assuntos do edital. Normalmente é aquele cargo que você já trabalha. Então, quem já trabalha mais com a área de sistemas, vai para o cargo de sistemas. Quem trabalha mais com infraestrutura, vai para o cargo de infraestrutura. Não escolham pela quantidade de vagas. Eu sei que o de sistemas tem mais vagas, e aí alguma pessoa muito perdida pode querer ir para o de sistemas simplesmente porque tem mais vagas. Mesmo a pessoa às vezes é de infra, mas aí quer fazer sistema só porque tem mais vagas. Não recomendo, tá? Escolha um, faça só uma prova. Até porque, apesar de ser possível fazer as 2 provas, porque uma é de manhã, a outra é à tarde, mas quem for fazer as 2 provas vai ficar muito mais cansado para a prova da tarde. Então, simplesmente escolha a sua prova e foque nela. Apesar deles falarem aqui que é de 40 horas, né, mas na prática são 7 horas corridas, a carga horária é muito boa, bem comum no judiciário, 7 horas corridas, passa bem mais rápido do que 2 turnos de 4 horas. Continuando aqui, salário quase 9 mil, mas aí tem os benefícios, tem a carreira, então a gente sabe que é daqui para cima, né? Cargo de sistemas de infra, quantidade de vagas, então aqui a gente vê que tem um CRzinho bem bom, né? 6 vezes o número de vagas. Então a gente sabe que quanto maior o CR, maior o indicativo de que pode ser chamado. Pode ser chamado a mais, né? Claro que todo mundo aqui quer ficar dentro das vagas para ser chamado logo, mas a quantidade de CR aqui que veio é uma quantidade boa. Aqui, com relação à escolaridade, a gente tem aí um probleminha que o pessoal da área de tecnólogo em TI de vez em quando enfrenta, né? Do jeito que veio aqui a escolaridade, os pré-requisitos, eles meio que limitaram para bacharelado ou licenciatura. Quem tem tecnólogo, recomendo que entre aí com recurso para... Recomendo que entre com recurso para tirar essa limitação, porque na lei lá do cargo não tem nada que faça essa limitação, né? Mas mesmo que eles não tirem, ainda assim, quem é tecnólogo, se não tiver nenhum outro concurso ou nenhum outro foco para ser feito, outra prova melhor para você fazer, mesmo assim, faça que a do TJ tem que ser aprovado, e aí, se for aprovado, eles chamarem e eles barrarem, você entra na justiça, né? Mas primeiro tem que se preocupar em passar. Não adianta de nada ficar pensando em entrar na justiça ou ficar reclamando da banca se você nem passou ainda, né? Então, foque em passar. Continuando aqui, mais algumas informações importantes. Aqui eu marquei esse das inscrições, mas a ideia aqui é a seguinte, pessoal. Eu sempre falo, vejam as análises aí dos professores, dos especialistas em concursos, minhas, etc., para complementar a sua análise. Vocês não podem deixar de fazer suas próprias análises e verificar as informações importantes. Então, assim, o período de inscrição é só uma informação importante. Tem uma série de outras datas aqui importantes que eu não marquei para não ficar perdendo tempo nisso, porque é só vocês lerem. Mas façam suas marcações. Tudo que for data é importante, coloque um lembrete no celular, que a galera
mesmo assim, ainda continua, até hoje, em pleno século XXI, ainda continua perdendo o prazo de inscrição. Recentemente, teve uns 2 alunos que perderam o prazo de inscrição. Então, atenção aí às datas. Coloquem os alarmes aí no celular. Vamos aqui para o próximo tópico que eu marquei. Eu só marquei as coisas importantes. O resto aqui eu não... Aqui. Deixa eu ver aqui se alguém falou alguma coisa no chat. Enquanto isso, quem já quiser ir mandando dúvidas aí no chat, pode mandar que eu vou ficar aqui de olho. Beleza. Não, peraí. Pronto. Estrutura de pontuação, né? Essa tabelinha aqui é uma das informações mais importantes do concurso. Então, atentar aqui. Peso 3, para de conhecimentos específicos. Então, aqui em conhecimentos específicos, o que é que tem? Tanto para o cargo de sistemas quanto para o cargo de infra. Vai ter constitucional, administrativo e a parte de TI. Então, se vocês prestarem atenção, com esse peso 3 aqui, a disciplina de TI somado com o estudo de caso, que vai ser TI também. Então, TI está com mais de 80% da pontuação está em TI. Então, isso é um indicativo, já que mais ou menos 80% do seu tempo seria estudando TI. Prova 4 horas de duração, vai ser bem apertado, porque 60 questões FCC, mais uma prova discursiva, uma questão discursiva. Se eu não me engano, ele não falou a quantidade de linhas, ou ele falou que é 30 linhas, mas independentemente, vai ser bem apertado essas 4 horas, então essa gestão de tempo aí vai ser bem importante. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês uma tabelinha que vai ficar um pouco mais claro essa pontuação aqui e a importância dela, a importância real de TI, certo? Que a prova objetiva e discursiva, né, vai ser no mesmo dia. O Vanessa aqui está perguntando, dentro de específicos, está direito constitucional e direito administrativo? Tá. Constitucional e administrativo vieram como conhecimentos específicos. Mas dessas 40 questões, eu diria que vai vir umas 5 para constitucional, umas 5 para direito administrativo, e as outras 30 vai ser TI. A prova vai ser em Fortaleza, então aqui sistemas vai ser pela manhã e infra vai ser pela tarde. Então, teoricamente, daria para fazer as duas, mas eu não recomendo. Dia 19, né? Então, a gente tem aí 2 meses e meio, pouco mais até, quase 3 meses, até a prova, um tempozinho bom aí para estudar. A gente já está aqui, deixa eu mostrar aqui rapidinho, então, essa parte aqui da estrutura de pontuação, eu fiz uma planilha. Eu vou colocar a planilha aqui no chat, e quem tiver assistindo a gravação aqui desse vídeo, eu vou deixar essa planilha aqui também na descrição. Basicamente, é só para mostrar melhor aqui a estrutura de pontuação, certo? Então, ó, peso 1, português, inglês, raciocínio lógico e ética. Ele fala que são 20 questões, né? Então, assim, o meu chute é que a distribuição de questões vai ser essa, né? Ele não fala exatamente, mas o meu chute é essa. 8 de português, 4 de inglês, 4 de raciocínio lógico e 4 de ética. Totalizando as 20 questões. Como é peso 1, então a pontuação aqui vai dar 20 pontos. Agora, conhecimentos específicos, tem constitucional, administrativo e TI. Lembrando que aqui TI, se for sistemas, é uma coisa, se for infra, é outra coisa. Mas eu coloquei aqui só TI. Peso 3. São 40 questões. O meu chute é que vai estar distribuído assim. 5 de constitucional, 5 de administrativo e 30 de TI. E aí, claro que essas 30 de TI vão estar espalhadas entre as várias disciplinas de TI. Como é peso 3, então a pontuação dessas aqui vai ser maior, totalizando aqui 120 pontos. Então, repare que a prova objetiva total vale 140 pontos, certo? Porém, o edital fala que eles vão colocar essa nota numa escala de 0 a 10. Vamos fazer uma regra de 3 e ver quantos pontos você tirou e botar entre uma escala de 0 a 10. Então, é como se a prova objetiva fosse valer no máximo 10, certo? Por que isso é importante? Porque ele fala que a prova discursiva, que eu chamei de pontuação de discursiva,
também vai valer 10 pontos. Então, a prova objetiva vale 10 pontos e a discursiva vale 10 pontos. Ou seja, é como se a discursiva fosse 50% da pontuação total. E a discursiva, ela vai vir só para TI, certo? Então, por isso que eu coloquei aqui esse 140, porque a prova objetiva é 140, e como a discursiva é o mesmo tanto, aí eu coloquei aqui 140, para não ter que fazer aqui a regra de 3, de 0 a 10. Basicamente, eu só tirei isso. E aí, então, vocês conferem, então, aqui, ó, a pontuação... acho que agora essa minha fórmula aqui, deixa eu ver se ela está correta. Tá. A pontuação aqui de TI, né, o que inclui a prova objetiva e a prova discursiva, é 82%. 82% é TI. Aí um pouco, em segundo lugar, empatado, constitucional administrativo, com 5 e pouco. Terceiro, português. E as demais aqui bem pouquinho, né? Então, assim, pô, para quem está bem apertado de tempo, se você, por exemplo, domina inglês ou já está desenrolando em inglês, cara, deixa inglês aí com no máximo 1 hora por semana ou menos. Mesma coisa, raciocínio lógico e ética. Principalmente porque raciocínio lógico é mais difícil. A ética não é difícil, não é grande, né? Mas vale poucos pontos. Agora, TI aqui você tem que dominar. E, obviamente, na sua carga horária de TI, recomendo que coloque uma carga horária específica para os assuntos da discursiva, né? Se for sistemas, ele colocou raciocínio de programação e inteligência artificial. Então, esses dois assuntos você tem que dominar. Infra, não lembro agora, colocou em infra, mas quem for fazer de infra, atenção maior a isso também, beleza? Então, esse quadrinho aqui para vocês verem melhor. Continuando aqui, já falei das datas. Tinta de caneta azul ou preta, material transparente. Detalhes, enfim, eu marquei esses detalhes, mas tem vários outros detalhes aqui também, né? Ó, é aqui que eu falei para vocês, ó, a prova objetiva, ela vai ser feita na escala de 0 a 10, e aí fala aqui, né, peso 1 e peso 3, e aí o mínimo, isso daqui é importante, ó. Apesar da prova de conhecimentos básicos valer pouquíssimos pontos, né, segundo aquela planilha que eu mostrei para vocês, conhecimentos básicos vale 7,1 pontos. Porém, você não pode simplesmente deixar de lado conhecimentos básicos ou estudar muito pouco. Por quê? Porque desse causa desse mínimo aqui, ó. O cara tem que ter, no mínimo, 50% na prova de conhecimentos básicos. E, no mínimo, 50% na prova de conhecimentos específicos. Então, beleza, mais de 80% vai ser TI, mas você não vai poder estudar mais de 80% do seu tempo em TI, em regra, né? Por quê? Porque conhecimentos básicos, você tem que garantir pelo menos esse mínimo, né? Agora, beleza, se você achar que, não, mas eu já tô tirando mais do que esse mínimo em conhecimentos básicos, aí beleza, aí você coloca uma carga horária bem baixinha, só para revisar, e todo o resto coloca para TI. Mas vai ter que ter esse equilíbrio aí, né? A TI vale bem mais, só que, pô, se você estudar mais TI, você vai estudar menos conhecimentos básicos. Só que tem um mínimo aqui de 50% em conhecimentos básicos, né? E aí tem também aqui um segundo mínimo, que é uma nota mínima de 6, que seria 60%, né? Nas duas provas, então no mínimo 60%. O cálculo aqui não é exatamente esse, porque ele vai usar aqui uma média ponderada, não sei o quê, se eu não me engano. A SCC faz uns cálculos um pouco diferentes, mas considerem isso, 50% no mínimo na básica, 50% no mínimo na específica e 60% no mínimo nas duas provas objetivas. Sobre o estudo de caso, né, vai ser aplicado no mesmo dia da prova objetiva. Quantas questões vão ser corrigidas? Aí ele fala aqui, né, então para ampla concorrência, vão corrigir 154, na infra 70, né, sem falar aqui nas cotas pretas e pardas. O que é que vai ter, ó? Aqui na discursiva, algumas coisas interessantes a se atentar.
Primeiro, ele fala prova discursiva, estudo de caso. Então, assim, quando vocês forem olhar questões da FCC, olhem as questões do tipo estudo de caso. Basicamente, a FCC tem dois tipos de questões. Tem uma que ela chama, às vezes, só de questão, ou de dissertativa, ou questão dissertativa, que é uma questão, é uma prova mais teórica, que ela simplesmente vai e pede para você dizer, defina, cite as 5 práticas do XP, por exemplo. Então, diga qual o processo da arte responsável por fazer tal coisa. Então, são questões mais teóricas e diretas. O estudo de caso é um pouco diferente. Ela vai trazer uma situação hipotética. E aí vai fazer as perguntas em cima dessa situação hipotética. Então, não é uma pergunta direta. Mas atenção a isso, né? Quando vocês forem olhar questões anteriores da FCC, olhem as que ela fala estudo de caso. E aí diz que vai ser só uma, apesar dele falar aqui que o estudo de caso vai ser isso e isso, fala só em uma questão. Então, o que é que eu entendo? Eu entendo que nessa uma questão, ela vai trazer um estudo de caso, uma situação hipotética, que vá abordar as duas situações. E é comum, a gente tem estudos de caso da FCC que realmente, na verdade, eu diria que normalmente os estudos de caso da FCC, ela aborda mais de um assunto mesmo. A diferença é que nesse estudo de caso aqui, ela já disse quais são os dois assuntos que ela vai abordar. E aí, quando ela fala que vai ser uma questão prática, dá a entender, assim, não é uma certeza absoluta, mas dá a entender que, qual é o contrário de prático? Para mim é teórico. O que seria uma questão teórica? É uma questão que você vai responder ali a teoria e escrever. Então, uma prova prática seria uma coisa ali mais relacionada com a prática de TI. Talvez algum comando, um desenho de rede, para o pessoal de infra, talvez fazer um projeto de rede, ou então criar um projeto de segurança da informação para um determinado órgão, por exemplo, vai falar lá uma situação hipotética do órgão, aí vai dizer que tem um servidor assim, tem um firewall, tem isso, tem aquilo, e aí nessa situação hipotética vai dizer para você definir quais as melhorias a serem feitas nesse projeto, por exemplo, uma coisa prática nesse sentido, né? Por exemplo, aqui na área de raciocínio de programação, a primeira coisa que vem na minha cabeça é ela pedir para você fazer um algoritmo. Dá uma situação lá e você tem que fazer um algoritmo em Portugal, talvez. E na área de inteligência artificial eu ainda não consigo enxergar muito bem. Não sei, talvez, por exemplo, inteligência artificial, ela fala de machine learning e deep learning. Lá em machine learning tem, por exemplo, um dos algoritmos é a árvore de decisão. E aí pode ser, por exemplo, que ela dê uma situação hipotética e peça para você desenhar a árvore de decisão para aquele caso ali, para aquele algoritmo, etc. É algo que eu consigo pensar. Mas, assim, como ela fala questão prática, né, eu entendo que vai pedir um código, um desenho, uma coisa técnica. Não vai pedir simplesmente para escrever uma teoria. Mas não é certeza, né? Pode ser também que, na verdade, o prático aqui esteja só relacionado ao estudo de caso, porque o estudo de caso vai ter a situação hipotética, então dá para se dizer que é algo prático. Não ficou aqui muita certeza com relação a isso, mas os meus chutes são esses. E aí fala, né, que o tema vai ser sobre conhecimentos específicos, mas já diz aqui qual é o tema. E aí, ó, a mínima vai ser também 0 a 10, então, lembrar, a objetiva vai ser na escala de 0 a 10. A discursiva também, escala de 0 a 10, por isso que eu falei que cada uma vale 50% dos pontos. Mas vai ter um mínimo aqui, ó, nota igual ou superior a 5, ou seja, a discursiva também tem um mínimo de 50%. Beleza? O Enies aqui no chat falou, né, que infra é segurança da informação e computação em nuvem, beleza. Inclusive aqui tem uma coisa interessante, porque lá no conteúdo de infra tem uma seção de segurança da informação. Tem até muita coisa lá, mas tem lá dizendo segurança da informação. Tem também uma seção computação em nuvem, vários tópicos. Aqui em sistemas tem também o tópico lá de inteligência artificial, que no caso só trouxe 2, machine learning e deep learning. Agora, isso aqui, ó, raciocínio de programação, não tem.
escrito nenhum subtópico lá do conteúdo com esse nome exato. Eu interpreto que seja o tópico de fundamentos de programação, que também tem várias coisas lá dentro, mas eu diria que essa parte de raciocínio de programação está mais relacionada com fundamentos de programação, ou talvez, né, pedir um algoritmo, mas não um algoritmo em Portugal, pedir um algoritmo em alguma das linguagens lá que está sendo cobrada, né? Se eu não me engano, tem a linguagem Java, não sei se tem Python, tem PHP, tem JavaScript, talvez pedir algum código em Java, mas um código mais pendendo ali para usos de lógica de programação, né? Envolvendo laços, for, while, envolvendo recursividade, envolvendo arrays. É o que eu chuto aqui para a parte de raciocínio de programação. Não entendi, Vinícius, que é algoritmo sobre IA, né, não? Qual a melhor forma de estudar isso? A melhor forma não tem a melhor forma de estudar, não. Aqui na discursiva, o que você vai estudar, o que vai alterar o seu estudo é a quantidade de tempo. Você vai ter que estudar mais tempo esses assuntos. Mas a forma é a mesma forma de qualquer outro assunto. Vai para a teoria do cursinho, revisa por questões, e como são assuntos da discursiva, você vai poder dar um passo além, você vai poder ir para uns materiais, diria até que você deve, né, ir também para materiais que não são do cursinho e fazer o seu próprio material de revisão também. É importante aos poucos você já ir criando material de revisão para esses tópicos da discursiva, porque lá na reta final, nas últimas 2 semanas, você vai focar mais em revisão, né? Então, assim, o fato de cair aqui na discursiva, o que muda é que você vai ter que estudar uma quantidade de horas maior para esses assuntos aqui. Continuando. Tá aqui, ele falou a quantidade de linhas. 30 linhas. Apesar de que às vezes a FCC coloca a quantidade de linhas, mas lá ela não bota linhas, ela bota um espaço em branco, às vezes, para você desenhar alguma coisa. Caso a discursiva seja botando para desenhar alguma coisa, né? É uma possibilidade. Aí a classificação, a nota vai ser a nota da prova objetiva, mais a nota da discursiva, né, do estudo de caso. Então, uma vai de 0 a 10, a outra vai de 0 a 10, classificação final vai ser a soma das duas. Vamos ver aqui, eu acho que agora é só a parte do conteúdo. Aí aqui sobre legislação, né? Então, a legislação vigente, assim como jurisprudência, súmula, vale até a data da publicação do edital. Português, conteúdo padrão aqui de português da FCC, né? Português eu recomendo que vocês estudem por provas, né? Peguem provas anteriores da FCC, resolvam a prova, vejam lá no banco de questões o que é que você errou, vejam os comentários, e basicamente isso, né? Inglês também, pegue aí provas. Raciocínio lógico, aí aqui você tem que ver aquela questão, né? Tipo, se você não é tão boa em raciocínio lógico, não é tão bom, e ao mesmo tempo é uma disciplina que vai valer poucos pontos, só que tem um mínimo. Então, você tem que equilibrar isso. Se você já está muito bem em português, em inglês e em ética, né? Tipo, não, ética eu vou estudar e tal, porque aqui ética é só estudar, né? Assim, não tem nada difícil, o escopo aqui está bem definido, as legislações e tal. Então, você poderia até deixar de fora raciocínio lógico, né? Realmente, assim, para mim, em regra, está bem claro que o menor custo-benefício é raciocínio lógico. Então, se você acha que essa disciplina realmente é a que você está mais fraco, você pode pensar em até não estudar raciocínio lógico, mas claro, você tem que compensar em português, inglês e ética para garantir aqueles 50% mínimo, né? Ou então, por exemplo, aqui em raciocínio lógico, você pode fazer questões só de um assunto, de um determinado assunto da FCC e ficar craque só nesse assunto. Por exemplo, o assunto de tabela verdade e implicações. E aí você faz questões só disso para ficar bom nisso. E o resto nem estuda. É uma possibilidade, né? Porque realmente aqui, raciocínio lógico tem um custo-benefício menor, né? Para quem não é muito aí das exatas.
Ó, o que que eu falei? Ó, conhecimentos específicos, constitucional e administrativo está dentro de conhecimentos específicos. E aí eu chuto, né, que vai vir umas 5 para constitucional, umas 5 para administrativo. O conteúdo veio normal, assim, constitucional está normal, administrativo está até enxuto, normalmente vem bem mais coisas em administrativo, aqui veio até bem enxuto. E aí, conteúdo, então, para a área de sistemas, colocou aqui engenharia de software, DevOps, DevSecOps, metodologias de desenvolvimento, orientação a objeto, gerência de projetos, serviço e governança, né, que aí é mais para governança, PMBOK, COBIT. Não estou vendo o IT, tá aqui IT também. Pronto, é aqui, ó, programação. Lá na discursiva, eles colocaram raciocínio de programação. Então, essa parte de raciocínio, para mim, envolveria mais isso aqui, ó, estrutura e condição básica de um programa, tipos de dados, declaração de variáveis, literais, strings, operadores, controle de fluxo e repetição, ó, repetição, seleção, arrays. Aqui ele não fala especificamente, não estou vendo falando de recursividade, mas estaria dentro, né? Então, eu entendo que vai ser um bom chute, seria escrever algo prático nesse sentido, né, de algoritmo, talvez usando aqui uma dessas linguagens. Ele botou aqui Python, Hub, Visual Studio não é uma linguagem, né, é uma IDE, PHP, C Sharp e Java, né? Pode até ser que lá na prova ele diga para você escolher qual linguagem você quer. Pode fazer em qualquer uma dessas linguagens, Python, Ruby, C Sharp, Java. Pode ser que lá ele diga, mas ele peça, né, para você fazer um algoritmo. Talvez ele peça, por exemplo, escreva um algoritmo, tipo, dado um determinado array, escreva um algoritmo de ordenação. E aí, escreva em qualquer linguagem, Java, Ruby ou Python. Uma possibilidade aqui que eu penso. Agora, por exemplo, essa parte de desenvolvimento web e mobile, não acredito não. Para discursiva, não acredito não. Do jeito que eles escreveram lá, né, de raciocínio, não. Desenvolvimento de software seguro, né, também não. Agora, inteligência artificial, eles falaram lá explicitamente, né, então, machine learning, deep learning, vai ter que estudar o que tiver aí de material de cursinho falando disso aqui, pode estudar. A Ana está falando que nos assuntos de programação tem item de questões práticas. É o tema da discursiva. Pode, né? Também, assim, é porque eu ia dizer que não é minha aposta, por exemplo, aqui ele fala, né, de SQL, por exemplo, fala de Git, GitHub. Poderia cair? Pode, né? Mas na minha análise, não vejo como uma chance grande, porque ele escreveu raciocínio de programação, né? Então, quando fala raciocínio, dá a entender que é uma coisa mais para lógica de programação, né? Mas possível é, né? Porque aqui está escrito fundamentos de programação, lá ele escreveu raciocínio de programação. Então, enfim, mas as principais apostas, né, são esses assuntos aqui. Mas, claro, você vai ter que estudar tudo isso daqui, porque é o que vale 80% dos pontos, né, 82% é TI. Então, banco aqui, banco padrão, veio aqui vários bancos, PostgreSQL, LSQL, que é da Oracle, né? Oracle aqui também. Nossa, colocou todos os bancos, né? E um pouquinho ali de BI, Data Warehouse, Data Mart, Big Data, Data Science, né? Big Data e Data Science. Aqui Data Science já é um mundo, né? Mas não vai dar para aprofundar, não. Vocês vão aprofundar só aqui, Machine Learning e Deep Learning. E aí, qualidade de software, com mais alguns frameworks aí de governança, arquitetura de software, as noções de infra, segurança de rede, segurança, né, normas ISO 27001, 27002, 7005, LGPD, mas o que eu coloquei aqui é o que deve vir na discursiva, consequentemente é o que é para estudar mais. Dá uma olhada aqui no chat. Vinícius, com relação à tecnologia DevOps, alguma dica de como estudar? Material do cursinho.
pegar material do cursinho e depois ver as questões que caem sobre isso, né? Porque, assim, cada tecnologiazinha dessa, pessoal, Docker, Kubernetes, Jenkins, Maven, Circle, Git, GitHub, Selenium, cada coisinha dessa é um mundo. Então, assim, material, documentação na internet tem de forma infinita, mas não dá para estudar nesse nível, né? E aí é lembrar da estratégia de estudo em camadas. Você vai primeiro tentar ver o básico de tudo, pelo menos saber o que é, saber ali os comandos básicos, né? E ver as questões que já foram cobradas. Isso é o básico. Se você fez isso para todo o edital e ainda tem tempo, então continue aprofundando, né? Mas, assim, para ir além em termos de teoria, o básico é cursinho mais questões. E além disso, tipo, vou ler aqui um livro tal, vou ver aqui um curso de machine learning, que não seja, enfim, materiais extras que não são voltados para concurso, seria só aqui a recomendação para discursiva. Para a objetiva, provavelmente só o cursinho e as questões, talvez só isso já não vai dar, já não dê tempo, dependendo do quão adiantado ou atrasado você tiver, né? Só o cursinho e as questões talvez já não seja suficiente. Mas, assim, o bom também é que a FCC, ela é uma banca, na minha opinião, ela é a melhor banca, assim, a banca mais justa, hoje em dia, melhor do que o SESC, melhor do que a FGV, e o bom dela é que você consegue ter um nível maior de previsibilidade de cobrança das questões. Então, assim, se você pega, por exemplo, SQL é um assunto que tem muitas questões de FCC. Você fazendo muitas questões de SQL, você vai perceber o que é que a banca, a estrutura de cobrança que ela faz desse assunto. Você vai começar a entender o que é que vale a pena, o que é que não vale a pena estudar. Então, por exemplo, você vai perceber que nessa parte aqui de formas normais, ela cobra mais a teoria. Ela não tem questões práticas sobre formas normais, ela não tem questões como, por exemplo, a FGV tem questões de dependência funcional. A FCC não tem questões daquele tipo. Então, assim, para os assuntos que a FCC tem muitas questões, você ficar fazendo essas questões já vai te dar uma boa ideia do que é que ela cobra e do nível de profundidade que você deve ir. O ruim vai ser só os assuntos que ela não tem muitas questões, né? Então, se você for botar aqui Docker, Kubernetes, provavelmente a banca não vai ter muitas questões, e aí não vai ficar tão claro o nível de profundidade. Mas aí é como eu falei, estratégia de estudo em camadas. Mas tudo isso aqui é um mundo. Cada negocinho desse aqui é um mundo. Tipo, Ruby on Rails. Ruby on Rails, meu amigo. Se você quisesse passar o resto do seu tempo só estudando Ruby on Rails, poderia, porque tem muita coisa, né? Mas aí, estudo em camadas, focar no básico, focar em saber o que é. Saber o básico. Tipo, se cair uma questão fácil, teórica, sobre aquilo, você garantir que você vai acertar. Ou altas chances, né? Às vezes não cai uma fácil, cai uma um pouco mais difícil. Mas com aquele estudo ali de primeira camada que você fez, você consegue pelo menos direcionar o seu chute. É por isso que é recomendada a estratégia de estudo em camadas. Mas sim, é muita coisa. Aqui, ó. Desenvolvimento de aplicação, HTML, CSS, JSF, JavaScript, jQuery, Node, React, Native, Flutter, Angular, Vue. Cara, ninguém sabe isso aqui, nem quem trabalha no mercado sabe tudo que está aqui, né? Não tem como, a prova dessa aqui não é uma prova para quem na prática faz isso tudo, trabalha isso com isso tudo. Por quê? Porque não existe esse cara. Você vai ter que estudar mesmo, tá todo mundo no mesmo barco. No máximo tem um cara ali que trabalha com Java. Aí tem um cara que é mais de infra, tem um cara que é mais de segurança. Então, cada um, dependendo com que você trabalha, vai ter ali um nível de especialidade maior. Mas, no final das contas, está todo mundo no mesmo barco. E aí, aqui para infra também dividiu chamou um aqui de infraestrutura de TI, que é provavelmente o maior. Pô, tem muita coisa aqui, muitos protocolos. Sistemas operacionais, também aí várias coisas. Virtualização de servidores. Pô, só de virtualização aqui já. O cara quiser estudar só Zen Server, que é um dos virtualizadores, já tem assunto para estudar até
até o dia da prova, né? Mas não tem como, tem que fazer isso nunca mais. Serviços e aplicações, algoritmos de protocolos de criptografia, governança, noções básicas de desenvolvimento, DevOps. E aí aqui, ó, o que eles disseram que ia cair na discursiva. Nuvem computacional na nuvem, nuvem pública e privada, setor de cloud computing para AWS e Azure, características, requisitos e recursos. E segurança. E aí veio bem grandinho aqui, né? E assim, normalmente, norma 27002, normas de segurança, principalmente a 27002, é uma boa pedida para a discursiva, né? Para quem for fazer de infra. Mas, óbvio, você vai ter que estudar tudo, porque por causa da objetiva. Mas em termos de se aprofundar mais, né? Dedicar mais tempo, fazer material de revisão, seria principalmente aqui, 27002. E aí ele trouxe também essas coisinhas aqui específicas do judiciário, né? Estratégia Nacional de Segurança do Judiciário. Claro, você tem que estudar para a objetiva, mas não é minha aposta para a discursiva, não. Beleza? Deixa eu ter mais alguma coisa aqui. Bom, é isso. Vamos aqui conversar mais um pouquinho com a galera que está aqui. Ainda está Vinícius, Abraão, Vânia. Comentar mais alguma coisa, tirar mais alguma dúvida. Mas o básico é que você tem que prestar atenção, né? Estrutura de pontuação. Então, você tem que ter ciência daquilo ali que eu falei da objetiva e da discursiva, que valem 50%. Na objetiva, a maioria é TI, só que a prova objetiva de conhecimentos básicos tem ali o mínimo. Então, você tem que, pelo menos, garantir aquele mínimo, garantir com um pouquinho de folga, né? Porque vai que a prova vem mais difícil. Então, garantir com um pouquinho de folga, mas o resto do tempo seria estudando TI, porque TI é a maior parte dos pontos, tanto na objetiva e aqueles dois assuntos de cada cargo. Para a discursiva, é o que você já tem que aprofundar mais ainda. Então, tipo assim, de todo o seu tempo dedicado à TI, quase que metade você já começa dedicando só para os dois tópicos da discursiva, né? E a outra metade você vai dedicando aí para o resto. E aí, então, estratégia em estudo camadas, né? Não dá para querer estudar muito aprofundado cada tópico. E eu recomendo que vocês tentem fazer isso para o edital todo, até faltando 4 semanas, 2 a 4 semanas antes da prova. A gente vê o máximo de conteúdo. Antes, e aí, se não der tempo, aí essas 2 últimas semanas é só revisão. Então, tente ver o máximo, mas nas 2 últimas semanas, se não deu para ver tudo, então bota na conta do Papa e usa ali 2, 3 a 4 semanas só para revisão. Então, por isso que eu falei também de já ir construindo material de revisão aos poucos, principalmente dos tópicos da discursiva, para quando chegar na reta final, você dá o gás lá nesses tópicos. Beleza? Fechou? Então, pessoal, alguém mais algum comentário pode mandar aí no chat? Não? Pois, ó, para quem está assistindo aqui, estiver assistindo a gravação, eu vou deixar aqui na descrição do comentário a planilhazinha que eu apresentei aqui. E vou também deixar a descrição, vou também deixar o link da pré-inscrição da minha nova turma de mentoria, da mentoria 01, nova turma da mentoria em grupo. Então, enquanto eu estou gravando aqui ao vivo, o pessoal aqui que já participou da mentoria está aqui assistindo, mas para quem estiver assistindo a gravação, vou deixar aqui o link da pré-inscrição, nova turma, dia 4 de abril, vou abrir nova turma da mentoria, então, mentoria em grupo, focada em concurseiros da área de TI. E se você tiver interesse em entrar nessa próxima turma, é só se inscrever, que aí eu vou mandar todas as informações de como funciona, o preço, etc. Vou mandar para quem fizer essa pré-inscrição, vou mandar essas informações por e-mail. Beleza, então, pessoal? Pois, obrigado a todos e até a próxima.